Raíssa, você poderia nos falar um pouco sobre você? Então, meu nome é Raíssa, eu sou natural da cidade de Mococa, São Paulo, e eu vim de uma família cristã com uma mãe muito dedicada, e eu conheci a Jesus desde bem bebezinha, congregando na Igreja de Cristo em Mococa, São Paulo. E aos 8 anos eu tive o interesse por conhecer mais sobre Jesus, estudar a Bíblia, e eu me batizei aos 9 anos de idade, porque foi o período que eu realmente reconheci meu pecado e eu quis que Jesus reinasse na minha vida. Então eu passei por todo o processo de estudo e acompanhamento dos irmãos até chegar ao dia do batismo, reconhecendo que seria um compromisso sério e que eu deveria levar por toda a minha vida. Muito bom, Raíssa. Raíssa, nós sabemos que você fez Sercris, não é? Você poderia nos contar um pouco sobre essa experiência? Sim. Eu iniciei os estudos na escola Sercris, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando eu tinha 21 anos, então isso foi em 2012. E lá eu pude conhecer mais sobre Deus por meio das disciplinas, e foi um período maravilhoso que eu pude conhecer a Deus e também pude ter ferramentas para pregar o Evangelho. Foi uma época onde também eu convivi com várias meninas dentro de uma casa que também tinham um compromisso com Deus, e eu fui muito fortificado por isso. E na mesma época, participando de um projeto da Sercris, eu também cursei uma faculdade de administração numa universidade da cidade. E foram essas ferramentas que hoje eu tenho para servir o Senhor. Tanto a escola da Bíblia, que é a Sercris em Campo Grande, quanto a Igreja de Cristo do Centro, foram os meus mentores espirituais que me ajudaram na caminhada até onde eu estou hoje. Raíssa, você atualmente está envolvida em missões, é isso? Correto. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Logo que eu concluí a Sercris em 2015 e também a universidade com o curso de administração, eu iniciei um projeto de missão transcultural e o destino era a África. Então eu tive o apoio da Igreja de Cristo do Centro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e da Escola da Bíblia. Então, tanto a igreja, tanto a Sercris, eles se uniram para me enviar para a África, né? Então eu tive a oportunidade de estar em 2 países, no Malawi e em Moçambique. Foram os 2 países onde eu também tive o privilégio de conhecer os nossos irmãos que congregam tanto em Lilongwe, a capital do Malawi, tanto quanto Chimoio, que é o interior da província de Manica, em Moçambique. Essa experiência para mim foi incrível, porque eu pude visualizar e sentir a dificuldade dos nossos irmãos que estão morando naqueles locais. E com a ajuda dos irmãos em Cristo, com orações, com ajuda e apoio, encorajamento, eu permaneci na África durante 10 meses. E eu retornei de lá por uma necessidade que minha mãe precisou fazer uma cirurgia. E como eu sabia que precisamos cuidar dos de casa, para dar exemplo, então eu decidi deixar por um período missões e socorrer a minha família, que também é uma missão e é a primeira missão que nós temos, que é cuidar dos nossos, da nossa família. Então, para mim, ter tido a oportunidade de fazer missão transcultural me mostrou um Deus verdadeiramente Deus de nações, tribos, raças e povos. E ter ouvido pela primeira vez o louvor a Deus no dialeto africano, eu tive a experiência de contemplar essa verdade bíblica, que o nosso Deus,
diz, né, que todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. E tem uma frase numa língua local em Moçambique que eu aprendi, que significa assim: Ropara Jesu Arizoperi Simba, que diz que o sangue de Cristo jamais acaba a força. E verdadeiramente é o que acontece naquele continente. Mas ainda uma coisa o Senhor me mostrou e eu compartilho com os irmãos brasileiros, que é a necessidade de mais professores e ajuda nossa, daqui da Igreja do Brasil, em auxiliar os nossos irmãos em estado de extrema pobreza e dificuldades até mesmo com conteúdo bíblico. Em Moçambique, no Malawi e outros países da África. Há uma necessidade grande, muito maior do que prover para eles o alimento físico, é o alimento espiritual. E nós temos agora no Brasil atualmente muitos professores e irmãos, famílias que poderiam servir nessa atividade e poder fazer uma diferença naquele local. Muito bonito isso, Raíssa, muito bonito mesmo. Você nos contou que você começou a fazer missões com o apoio de igrejas de Cristo aqui, né, no Brasil, e claro que é muito bom ter esse apoio, né? Só que poderia ser muito melhor, é isso que você quis passar com essa explanação. Na sua opinião, qual seria hoje o papel da Igreja de Cristo no Brasil em relação à administração de seus recursos financeiros, de seus recursos humanos, não é? Enfim, qual seria o papel da Igreja de Cristo hoje? Eu acredito que a Igreja de Cristo no Brasil, ela está nesse momento, nessa geração, tendo uma oportunidade incrível de fazer grandes obras em nome do Senhor. E esses trabalhos de evangelismo, tanto nacional quanto transcultural, é uma atividade que exige uma conectividade, uma conexão entre as congregações existentes no nosso país. Como corpo, nós podemos executar uma tarefa do Senhor sem que as congregações se sintam pesadas, uma ou outra fazendo, mas nós temos condições suficientes para unir forças entre as congregações e estabelecer planos e estratégias tanto para a pregação no nosso país, em locais onde ainda o Evangelho não chegou, onde não há Igreja de Cristo, tanto a nível transcultural em outros países. Então, uma das formas que eu vejo da evangelização ser efetiva no nosso país é a nossa unidade. Então, eu acredito que em cada cidade onde há mais de uma congregação, essas congregações devem se apoiar financeiramente, espiritualmente, a fim de alcançar a cidade onde elas estão. Não há necessidade de uma congregação se concentrar somente em um trabalho, enquanto a outra se concentra em outro. Mas podemos, na parte de evangelismo e cuidado, nós podemos unir. E essa visão é uma visão bíblica, porque os nossos irmãos em Atos, eles eram em um só pensamento. E por isso eles conseguiram que Jerusalém fosse movida a Cristo. Dessa mesma forma, no Estado, nós podemos alcançar as pessoas do nosso Estado unindo as congregações que estão neste Estado. E nós podemos fazer isso com uma forma estratégica, um ponto central, que nós podemos exercer uma força conjunta. E nesse mesmo pensamento, no Brasil todo, nós temos uma necessidade muito grande de congregações pequenas serem fortalecidas. E esse fortalecimento poderia ser feito quando nossos irmãos se unissem, as congregações, para enviar capacitados, homens e mulheres capacitados, famílias capacitadas, para estar nesses locais onde necessita.
é um trabalho que precisamos urgentemente fazer. E da mesma forma para atividades transculturais. Quando o Brasil se une, quando as congregações se unem, não há limites para que a obra do Senhor seja feita. Os nossos recursos são um, irmãos. A nossa atividade é um, somos um corpo. Então, se nós queremos realmente alcançar nossa cidade, nós temos que ter essa visão de unidade. Se queremos alcançar nosso estado, precisamos ser unidos. E se queremos alcançar o Brasil, precisamos ser unidos. E da mesma forma, se quisermos alcançar o mundo para Cristo, nós precisamos nos unir. Tocou num ponto muito interessante, que são as dificuldades transculturais que os missionários têm enfrentado hoje. Você poderia explanar um pouco sobre isso? Então, o que acontece é que, infelizmente ainda, a Igreja de Cristo no Brasil não possui uma escola de treinamento específico para obreiros que querem trabalhar fora do seu país. Então, ainda é uma necessidade que eu creio que o Senhor já está preparando, nos amadurecendo para que consigamos fazer atividades assim. Então, hoje no Brasil, o missionário, o obreiro que quer se capacitar para fazer missões transculturais, ele vai ter que buscar material em outros locais, fora da Igreja de Cristo. E ali garimpar, verificar os pontos que podem ser usados, outros que podem ser descartados. Então, essa é uma das dificuldades que um obreiro ou um missionário que almeja atividades transculturais, que tem um chamado de Deus, enfrenta. É a falta de um centro de capacitação específico. Nós temos centros de capacitação específico para pregações aqui no Brasil, no nosso contexto, mas não temos fora. Então, o missionário tem que ir buscando da forma como ele pode. A outra dificuldade é em termos financeiros. Então, o levantamento de recursos é uma outra dificuldade que o missionário, o obreiro, aqui no Brasil pode enfrentar. Então, como a igreja, no contexto nacional, não tem ainda formado uma visão para missões transculturais, então fica difícil igrejas locais despenderem de seus recursos para fomentar trabalhos para missão transcultural. É possível, como aconteceu comigo, igrejas que conhecem seus obreiros, que conviveu, apoiar trabalhos pontuais, como foi o caso da Igreja de Cristo em Campo Grande, que me enviaram para Moçambique, junto com a igreja, junto com a Escola da Bíblia. Mas não se tem um trabalho, uma fonte de recursos disponível para que missionários possam fazer suas atividades. Isso fica difícil, porque o tempo empregado para capacitação, para autocapacitação, o tempo empregado para captação de recursos demanda tempo, Então, aí tem todo o trabalho de tentar convencer as congregações sobre a importância de missões transculturais, tem todo esse trabalho. Então, é uma das dificuldades que eu enfrentei, e eu sei que todo aquele que quer fazer missões transculturais vai enfrentar também. Então, toda essa visão que o missionário tem, ele precisa passar para a congregação local, outras congregações que podem apoiá-lo. E nem todos têm essa visão, sentem essa necessidade. Então eu acredito que futuramente, daqui a alguns anos, essa necessidade vai ficar mais tangível, vai ficar mais real, à medida que alguns irmãos aqui do Brasil se desloquem e conheçam, tateiem a necessidade dos nossos irmãos em congregações de países em extrema necessidade e voltem, trazendo o material, trazendo fotos, depoimentos, então, e divulgando isso para as igrejas no Brasil. Então eu acredito que daqui a alguns anos esse paradigma, se a Igreja de Cristo no Brasil tem condições de ajudar ou não, vai ser quebrado, à medida que as necessidades forem maior do que a nossa prévia de que não precisam, que os nossos irmãos do exterior
da África em si, da Ásia, do Oriente Médio, eles estão bem. Então, à medida que notícias cheguem para nós e que homens ou mulheres vão e capturem a situação e tragam para os brasileiros, à medida que isso for acontecendo, vai ficar mais evidente essa necessidade e também nós vamos poder olhar para as escrituras e ver a realidade de uma ordem, de uma ordenança ali, que nós precisamos não só evangelizar nossos vizinhos e a nossa terra natal.